Olá, turma, sejam bem-vindos ao último módulo da disciplina de Introdução à Programação de Computadores. E nesse módulo nós vamos falar sobre estruturas de dados e também de modularização. Para começar então essa sequência de 4 aulas e finalizar o conteúdo desse módulo e dessa disciplina, hoje nós vamos vamos conhecer o que são estruturas de dados, mas não todas, porque existem disciplinas específicas dentro do curso que tratam sobre esse tema. Nós vamos falar sobre variáveis compostas homogêneas, que é um tipo de estrutura de dados. E desse tipo nós vamos falar de dois subtipos, que são os vetores e as matrizes. Vetores são variáveis compostas unidimensionais e é esse o tema da aula de hoje. Então a gente vai aprender a declarar vetores, atribuir valores a um vetor ou a uma posição específica desse vetor, preencher um vetor com valores, ou seja, desde a primeira posição até a última, mostrar valores que estão dentro desse vetor e também como que a gente trabalha os índices dos vetores na linguagem C++. Vamos ver bastante exemplos e também tem exercícios ao final dessa aula. Muito bem, pessoal. Então, até então, nós estamos trabalhando com variáveis primitivas, variáveis de tipos primitivos. E que tipos são esses? Focando mais na linguagem C++, a gente está trabalhando com dados do tipo int, float, string, char, bool. São tipos primitivos. E a partir desses tipos primitivos, nós podemos construir outras estruturas de dados para poder guardar diferentes tipos de informações. Então, chega um determinado ponto dos nossos projetos que esses tipos primitivos eles não são mais suficientes para que a gente construa as nossas aplicações. Então a gente precisa utilizar novos tipos ou tipos construídos. Como eu disse, nós vamos ver as estruturas de dados, mas somente as estruturas homogêneas, ou seja, dentro de uma mesma estrutura de dados eu consigo colocar vários valores, mas todos precisam ser do mesmo tipo. Quando a gente aprendeu sobre variáveis, eu usei a metáfora da gaveta para vocês. Então, a memória do computador é como se fosse um armário, né, aqueles verticais, e cada posição dessa memória seria as gavetas. Para que a gente pudesse guardar algum objeto dentro dessas gavetas, ou seja, salvar um dado dentro de uma posição específica da memória do computador, a gente precisaria separar essa gaveta, dar um nome para ela e, com essa restrição, a gente só poderia colocar um objeto por vez dentro dessa gaveta. Agora, a gente pode expandir esse conceito e dividir essa gaveta, que cabe mais coisas dentro dela, em compartimentos. Então, ao abrir uma gaveta, essa gaveta vai ter um nome só, mas dentro dela eu tenho várias posições. Eu posso colocar vários dados dentro dessa gaveta. Entretanto, esses dados, por hora, eles precisam ser do mesmo tipo. Mais para frente, a gente vai construir tipos heterogêneos, estruturas de dados heterogêneos, ou seja, que eu consigo salvar dados de qualquer tipo, tudo dentro de uma estrutura só. Então eu posso ter uma estrutura que salva um dado do tipo inteiro, do tipo string, do tipo float, mas isso é tema para outras disciplinas. Especificamente na linguagem C++, nós criamos esse tipo de estrutura usando o struct do C++. Entretanto, não é o tema dessa disciplina, então a gente vai ficar somente com os vetores e matrizes. Bom, então uma variável do tipo primitiva, ela é interpretada como um único elemento, enquanto uma estrutura de dados é caracterizada como um conjunto.
Vetores e matrizes, então, a gente não pode dizer que são variáveis, elas são estruturas de dados, porque eu consigo salvar mais de um dado dentro de uma mesma posição de memória. Então, quando uma determinada estrutura de dados é composta de variáveis de mesmo tipo primitivo, como eu disse, a gente dá o nome de conjunto homogêneo de dados. Seguindo aqui, para a gente entender, nessa aula nós vamos trabalhar com variáveis compostas homogêneas unidimensionais, ou seja, são do mesmo tipo e possuem apenas uma dimensão, que são os vetores. Eu vou usar o exemplo de um edifício. Então, o edifício é como se fosse um vetor, ele é uma estrutura de dados, porque ele é do mesmo tipo, né? Dentro de um edifício residencial eu tenho apartamentos, e esse edifício ele é dividido em andares. Então a partição dessa estrutura do edifício são andares. Térreo, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, enfim. Então os andares são a segmentação direta do prédio. Então a gente entende que nesse caso o prédio só tem uma dimensão. A gente vai ver mais para frente que eu consigo criar dados com mais de uma dimensão. Mas por enquanto a gente vai ver somente os vetores. Os vetores, eles também são conhecidos como array ou arrays, que são conjuntos de dados de mesmo tipo. Eles possuem o mesmo identificador, ou seja, possuem o mesmo nome para toda a estrutura de dados, só que essa região de memória onde eu guardo os dados, ela é segmentada em compartimentos, em partes. Então eu tenho uma mesma região, com o mesmo nome, que guarda vários valores ao mesmo tempo, mas todos têm que ser do mesmo tipo. E esses valores eles são guardados em memória de forma sequencial. Então se eu crio um vetor com 5 posições, eu consigo guardar 5 valores dentro desse vetor. E esses 5 valores eu tenho garantido que eles são sequenciais na memória. Diferente, por exemplo, de se eu criar, por exemplo, 5 variáveis diferentes do tipo inteiro. Quando eu rodar esse programa, o sistema operacional vai alocar espaço para essas 5 variáveis em memória, mas elas vão estar em posições totalmente diferentes dentro da memória RAM. Isso porque o sistema operacional, assim que eu declaro elas, ele escolhe o melhor lugar possível para aquela variável naquele momento. Mas quando eu declaro um vetor de 5 posições do tipo inteiro, ele procura um espaço em memória que cabe as 5 posições de forma sequencial. Por isso que a gente fala que um vetor ele é alocado sequencialmente na memória. Então, como esse vetor ele possui o mesmo nome, está sequencialmente na memória RAM do computador, para diferenciar cada um desses compartimentos, nós usamos índices, que normalmente são números. Isso porque existem outras linguagens que implementam outros tipos de estruturas de dados que os índices podem ser textos, mas no caso do C++, esses índices são números, ok? E como que nós fazemos para declarar um vetor em algoritmos? Nós vamos seguir a mesma regra. Vamos usar o comando declare e no final nós precisamos definir que tipo que é. Todas as variáveis de mesmo tipo, elas precisam ficar na mesma linha. Se não couber, a gente declara numa linha embaixo também. Mas variáveis de tipos diferentes precisam ser declaradas em linhas diferentes. Isso em algoritmos, em C++ também. A diferença aqui é que eu vou dar um nome para essa variável, que eu chamo de identificador. É o nome que vai identificar ela em
memória, e ao invés de declarar o nome dela e já especificar o tipo, como é um vetor, eu vou definir qual é o tamanho dele. E esse tamanho é definido usando um número inteiro entre colchetes. Para fazer isso na linguagem C++, eu não preciso usar nenhum comando que informa que eu estou declarando uma variável, mas eu preciso começar a linha definindo qual que é o tipo desse vetor, qual que é o nome dele e também informar o tamanho dele entre colchetes e ponto e vírgula no final. Vamos a um exemplo. Supondo que a gente precisa declarar um vetor que eu vou chamar de x e esse vetor ele tem 5 posições. Então o tamanho desse vetor é 5 e o tipo desse vetor é o tipo numérico. Isso porque nós estamos declarando em algoritmos. Então eu vou declarar x com 5 posições do tipo numérico. Então isso em memória fica dessa forma aqui. Então eu tenho a região x, que é esse verde mais claro, e essa região, essa porção de memória, por sua vez, ela é dividida em 5 posições. Eu posso salvar 5 valores do tipo numérico aqui dentro ao mesmo tempo. Só que eu não vou salvar diretamente no x, eu preciso informar em que posição do x que eu vou salvar. Então, eu me refiro ao x sempre junto com o índice, fazendo referência a ele. Então, essa posição aqui é o x na posição 1. É assim que nós lemos. Essa segunda é x na posição 2, x na posição 3, x na posição 4, x na posição 5. Depois que nós temos esse vetor declarado, como que nós atribuímos valores a esse vetor? Como eu disse, o nome é o mesmo para todas as posições, mas eu preciso especificar também qual que é o índice que vai receber esse valor. No caso de algoritmos, é o nome do vetor, a posição que eu estou salvando. Então, eu tenho aqui nesse exemplo o vetor nota aluno. Eu não sei qual que é o tamanho de nota aluno porque eu não tenho aqui a linha que declarou ele, mas eu estou atribuindo o valor 8.3 à posição 1 do vetor nota aluno. E o texto Felisberto, a posição 3 do vetor nomes. Então, voltando à analogia da gaveta, eu preciso dizer qual gaveta eu estou colocando esse dado e também em qual compartimento. Se eu simplesmente dizer que nota aluno recebe 8.3 e nota aluno é um vetor, vai dar um erro. Porque eu preciso especificar exatamente em qual índice que eu estou salvando esse valor. Outra ação que nós podemos fazer com esse vetor é preencher ele com valores. No slide anterior, voltando, eu estou atribuindo um valor qualquer a uma posição específica. Seguindo aqui, preencher significa atribuir valores a todas as posições de um vetor. Só que eu preciso implementar alguma estrutura, algum mecanismo para poder fazer o meu código, o meu software percorrer desde a primeira posição do vetor até a última. Se eu tiver um vetor com 3 posições, é fácil, né? Porque eu vou ter que ler somente 3 valores e atribuir a primeira, a segunda e a terceira posição desse vetor. Mas se eu tiver um vetor com 50 posições, eu vou ter que fazer a leitura 50 vezes. E no mínimo ele vai ter 50 linhas de código só para fazer a leitura. Só que existem outras formas de se fazer isso e é agora que a gente vai ver elas. Por exemplo, supondo que desejamos escrever um algoritmo que preencha um vetor de tamanho 5, com valores que vão ser informados pelo usuário. Esse trecho de código aqui em algoritmos faz isso. Percebam aqui que o vetor que eu estou preenchendo com valores digitados pelo usuário é o vetor números. Então, números tem 5 posições
e eu vou ler números 5 vezes. Por que eu vou ler números 5 vezes? Observem que ele está dentro de uma estrutura que é o para, e esse para vai de 1 até 5. Para fazer essa estrutura repetir, eu estou usando a variável controladora i. Essa variável i, na primeira repetição, ela recebe 1, na segunda 2, na terceira 3 e assim por diante. Dentro do para, eu estou sempre lendo números na posição i. Esse i aqui é uma variável que vem exatamente aqui desse para. Então, na primeira repetição, i vai receber 1. Quando eu pedir para o usuário digitar o valor do primeiro número, quando ele digitar, esse valor vai ser salvo dentro do vetor números na posição i. Na segunda repetição, ele também vai receber o valor, vai salvar dentro de números, só que agora o i vale 2. Então, ele vai salvar na segunda posição. Supondo que esse vetor números aqui é um vetor com 500 posições, eu simplesmente altero esse 5 aqui de 5 para 500. E eu vou ler 500 valores, vou salvar dentro desse vetor e não vou precisar acrescentar mais nenhuma linha de código para isso. Vamos seguindo aqui e fazer uma simulação. Supondo que números foi declarado com tamanho 5. Esse para aqui, inicialmente o i vai receber 1. Então, vai ser mostrado na tela, digite o valor do primeiro número, né, porque esse i aqui vai ser substituído por 1. E vamos supor que o usuário digita 95. Quando ele digita 95 e dá Enter, lá na posição de memória identificada pelo nome números, que foi o nome que a gente declarou para esse vetor, na posição 1 ele vai receber o valor 95. Chegou aqui ao final, ele leu 95, retorna aqui para o início. Agora o i vai receber 2, então ele vai 2, 3, 4, até o último que é o 5. Na segunda repetição, o i recebe 2, peço o usuário para digitar o valor do segundo número e aí ele vai digitar 13. Quando ele digitar 13 e der Enter, a posição número 2 desse vetor números vai ser preenchida com o valor 13. Continuando, ele vai para a terceira repetição e agora o i recebe 3. O i recebe 3 e ele vai mostrar na tela, digite o valor do terceiro número. O usuário digita, por exemplo, menos 125 e a posição 3 vai receber menos 25. Quarta repetição, o i recebe 4, o usuário digita 47, posição 4 agora do vetor números vai receber 47. Na quinta e última repetição, o usuário digita 0, posição 5 do vetor números recebe 0 e encerra a execução. Novamente, se fosse um vetor com 500 posições, bastava a gente substituir esse 5 aqui por 500 e ele ia percorrer todo o vetor números da primeira posição até a última. Seguindo o mesmo raciocínio desse exemplo, a gente também pode percorrer esse vetor mostrando todos os dados que já está dentro dele. Então, supondo que a gente quer escrever um algoritmo não para ler, mas sim agora para mostrar os valores do vetor números, que tem 5 posições. O trecho de código em algoritmos que faz isso é esse trecho aqui. É um para também, que tem uma variável controladora, que vai de 1 até 5, e para cada repetição eu escrevo o valor do primeiro índice do vetor e eu passo a variável números na posição i. Então, ele vai mostrar 5 vezes esse texto aqui, e cada vez que ele mostrar esse i aqui, tem um valor diferente, então ele vai acessar uma posição diferente desse vetor números. Só que tem uma grande diferença desses índices em relação ao C++.
Em algoritmos, o primeiro índice de um vetor é o 1. Em C++ e muitas outras linguagens, o primeiro índice de qualquer vetor é o 0. Então, quando a gente declara um vetor x de 5 posições do tipo inteiro na linguagem C++, a gente vai declarar int x com 5 posições. Só que em memória, as posições desse x não vai de 1 até 5, vai de 0 até 4. Então é muito importante que vocês não façam confusão, porque boa parte, a grande maioria das linguagens, quase todas que eu conheço, elas sempre usam o índice 0 para marcar a primeira posição de um vetor. Agora vamos aos exemplos, usando vetores. Elabore um algoritmo que receba as médias finais de uma classe com 10 alunos. Calcule e mostre a média geral da turma. Então eu vou receber a média, não vou calcular a média de 10 alunos. Eu vou receber a média de 10 alunos e eu quero mostrar a média geral da turma. Por enquanto é um exemplo sem vetor, porque depois nós vamos acrescentar uma funcionalidade nesse código que vamos precisar de um vetor. O que a gente aprendeu até agora é mais do que suficiente para resolver esse exemplo. E como que seria uma sugestão de solução? Então vou declarar aqui 4 variáveis. Variável cont, variável para receber a média de cada um dos 10 alunos, para somar todas essas 10 médias e depois para calcular a média da turma. Então, se eu tenho variável acumuladora, que é soma médias, eu inicializo com 0. Como são 10 alunos, eu vou usar cont, que eu declarei aqui em cima, para ir de 1 até 10. Para cada aluno, eu vou pedir para digitar a média do primeiro aluno, segundo aluno, terceiro aluno e assim por diante. Vou ler todas as médias dentro da mesma variável. Cada vez que eu ler uma nova média, a anterior é sobrescrita, é substituída. E eu vou pegar essa média aluno e vou somar a soma das médias que eu inicializei com 0. No final, quando eu ler todas as 10 médias dos alunos, eu pego esse somatório de médias, divido por 10, salvo esse resultado aqui dentro de média turma e mostro a saída para o usuário. Ponto. Problema resolvido. Isso em algoritmos, a gente vai usar o for para poder, em C, em C++, nós vamos usar o for. Esse for aqui, ele vai de 0 até 9. De 0 até 9, porque eu já estou preparando esse código para o próximo exemplo. Eu vou deixar para explicar como que fica em C++ direto no exemplo 2. Aqui ele está pedindo para a gente incrementar o exemplo anterior e além de mostrar a média da turma, a média final da turma de 10 alunos, a gente precisa também mostrar quantos desses 10 alunos ficou acima da média da turma. Então, como é média da turma, alguns vão estar acima, outros iguais, outros abaixo dessa média. Só que eu só consigo contar quantos alunos ficaram acima, abaixo exatamente em cima da média. Eu só consigo contar quando eu passo por todos eles, calculo essa média e volto novamente em cada uma das médias para verificar se essa média individual se está acima ou se está abaixo da média da turma. Existem duas formas de se fazer isso. Eu declaro 10 variáveis, média do primeiro aluno, média do segundo aluno, média do terceiro aluno, somo todas as 10, divido por 10, calculo a média da turma. Depois eu faço um if-else em todas as médias individuais desses 10 alunos, verificando se cada uma delas está acima, está igual ou se está abaixo da média da turma geral. Mas isso seria muito difícil, porque não seria difícil, mas
teria muito código para fazer uma coisa muito simples. Ou a gente pode usar o conteúdo dessa aula de hoje e declarar um vetor com 10 posições. Cada posição eu vou receber uma nota de um aluno. Ao final dessa leitura eu calculo a média da turma e depois eu volto nesse vetor que já está preenchido e verifico uma a uma as médias para saber se está acima, igual ou abaixo da média da turma. Então, esse é a proposta de solução em algoritmos, mas esse aqui eu vou explicar na linguagem C++. Então, eu declarei 5 variáveis. 2 do tipo inteiro, que é count e que é acima. Para que é o count? O count é para controlar o for. Então, o for vai de 0 até 9. Em algoritmos vai de 1 até 10, mas em C vai de 0 até 9. E o que é acima é uma variável controladora que, quando eu receber todas as médias, calcular a média da turma, eu volto nessas médias lidas e conto quantas delas estão acima, porque é isso que o exemplo pede como resposta. Declarei também do tipo float um vetor que chama médias alunos com 10 posições. Declarei uma variável float, soma médias, que vai somar todas essas 10 médias que vão estar aqui dentro desse vetor médias alunos, e uma variável média turma que calcula a média final da turma. Como eu tenho variável acumuladora, que vai somar todas as médias, e inicializo com 0. Tenho variável contadora, que vai contar quantas estão acima da média da turma, também inicializo com 0. Então, a primeira coisa é ler todas as 10 médias, e é isso que a gente faz da linha 8 até a linha 12. Então, o meu count vai de 0 até 9. Lembrando aqui que inicialmente ele recebe 0 e enquanto o count for menor ou igual a 0, ele vai ser executado. É importante que a gente coloque esse igual aqui, porque se a gente não especificar que count pode ser menor ou igual a 9, o count vai só até 8, então ele vai de 0 até 8 e vai ler somente 9 notas. Por isso que eu preciso incluir que o 9 também, que o count também precisa receber o 9. Vou pedir para digitar a média do count mais um aluno. Por que count mais um? Eu quero que aqui apareça primeiro aluno, segundo aluno, terceiro aluno, só que o meu count está inicializando com 0. Então, por isso que eu sempre somo mais um antes de mostrar na tela. Lembrando que aqui, pessoal, na linha 9, eu não estou somando eu não estou alterando o valor de count, eu estou somando a count mais um e mostrando apenas. Se eu tivesse escrito count recebe count mais um, aí tudo bem, aí eu estou alterando o valor de count, mas nesse caso aqui eu estou só somando para mostrar. Count continua sendo 0 nessa primeira repetição. Eu vou ler essa média do aluno e vou salvar dentro de médias alunos na posição count, que inicialmente é 0. Como eu já recebi esse valor, eu posso acumular ele dentro de soma médias. Então, eu estou recebendo ele e, aproveitando que eu acabei de ler, eu já pego ele e já jogo acumulando ele dentro de soma médias. Então, soma médias vai receber ela mesma, que inicialmente é 0, mais médias alunos na posição count, que eu acabei de ler aqui em cima, que é 0. Quando esse for aqui for executado 10 vezes, eu tenho o meu vetor médias alunos todo preenchido, com as 10 médias individuais, e também tenho a soma de todas essas médias. Agora eu calculo a média geral da turma e volto nessas médias individuais para contar quantas estão acima e abaixo da média. Aqui no caso do exemplo é só acima, né? Então, na linha 13, eu calculo a média da turma, divido a soma das médias por 10, mostro a média da turma e uso novamente o for para percorrer o meu vetor médias alunos. Então, esse count, né, do for vai de 0 até 9 também. E eu vou percorrer médias alunos em cada uma dessas
posições 0, 1, 2, 3, 4 até o 9, verificando se médias alunos na posição conte é maior do que a média da turma que eu acabei de calcular aqui na linha 13. Se essas médias individuais, né, forem maiores que a média da turma, para todas elas eu vou acrescentar mais um valor na minha variável contadora, que é aqui acima. Então aqui ele vai percorrer as 10 posições. Sempre que essa condição aqui for verdadeira, eu conto mais um. E essa condição verdadeira que ele está comparando se cada uma das médias que está lá nesse vetor médias alunos, se é maior que essa média da turma que eu calculei. No final desse for, quando ele passar por todas as médias, eu mostro quantos alunos, né, que acima alunos obtiveram média acima da média da turma e fim algoritmo. Então essa é a solução proposta, por exemplo, 2. Então aqui nesse slide eu explico para que a gente usou a variável média aluno, para que a gente usou os vetores, como que a gente acumulou essas variáveis, esses valores dentro de soma e como que a gente usou essa variável que é acima, ou seja, exatamente o que eu acabei de explicar no código anterior. E exemplo 3. Elabore um algoritmo que leia, some e imprima o resultado da soma entre dois vetores inteiros de 50 posições. Então eu vou receber dois vetores diferentes de tamanho 50 cada um. Vou receber primeiro os valores de cada um deles, depois eu vou somar esses dois vetores e mostrar o resultado. Vou explicar usando a linguagem C++. Então aqui eu tenho o código em algoritmos e aqui em C++. E como que é a soma desses vetores? Eu vou ter o vetor A e o vetor B e eu vou somar esses dois vetores e vou criar o vetor soma AB. Essa soma ela é feita par a par. Então eu quero o primeiro número do vetor A somado com o primeiro número do vetor B. E o resultado vai ser colocado na primeira posição do vetor soma AB. Seguindo, eu quero o segundo número do vetor A somado com o segundo número do vetor B, e eu quero que esse resultado fique na segunda posição do vetor soma AB, e assim sucessivamente até a posição 50. Lembrando que aqui no C++, como tem 50 posições, a minha última posição é a posição 49, então eu quero que ele siga do 0 até a posição 49. Declarei, então, uma variável i, que vai ser a controladora do for, vetor A com 50 posições, vetor B com 50 posições e a soma dos dois, que eu chamei de soma B, também com 50 posições. Então eu vou ler primeiro o vetor A. Mostro na tela, digite 50 valores inteiros para o vetor A. E dentro desse for aqui, que vai de 0 até i menor que 50. Olha só, é diferente essa condição aqui. Eu disse para vocês que nesse caso aqui, como o vetor A vai ter 50 posições, ele vai de 0 até 49. E é isso que o for está fazendo aqui na linha 6. Ele vai de 0 até 49. Porque quando ele chegar no i recebendo 49, ele vai verificar que 49 é menor que 50, vai ser verdadeiro, e ele vai ler vetor A na posição 49. Quando ele retornar aqui para a linha 6 e o i receber 50, 50 não é menor que 50, é falso, então ele para ali. No exemplo anterior, eu fiz o i recebendo de 0 até i menor ou igual a 9. E não conte, né? Conte recebendo de 0 até conte menor ou igual a 9. No exemplo 2. Como eram 10 posições
e eu disse que o i tinha que ir até o 9, eu tinha que colocar ele menor ou igual a 9. Nesse caso aqui, eu quero que ele vá só até o 49, por isso que eu não coloco o igual, vai ficar somente i menor que 50. Então ele vai executar isso aqui 49 vezes e vai ler o vetor A em todas, vai executar 50 vezes e vai ler o vetor A em todas as 50 repetições, do 0 até o 49. Vai fazer também a mesma coisa que da linha 9 até a linha 11, só que agora eu estou lendo os valores do vetor B. Agora que eu tenho os valores do vetor A e B, eu posso somar esses vetores. Vou também implementar um for que vai de 0 até 49. Então, ele vai de 0 até 49, e para cada vez que o i receber um número diferente, ele vai somar vetor A na posição i mais vetor B na posição i também, né, porque a soma tem que ser, os índices precisam ser correspondentes, então ele vai somar A e B e vai colocar o resultado dentro de soma AB também na mesma posição. Além de somar, ele já aproveita e mostra uma saída. Para cada soma que ele fizer, ele já mostra o vetor soma AB na posição I e vai separando esses valores com um símbolo aqui de hífen, né? Com o hífen. Por isso que nessa linha aqui, que é 16, a gente não coloca o endline. Ele vai executar esse for 50 vezes e para cada vez ele vai somar, armazenar a soma dentro do vetor soma AB e mostrar esse resultado em linha, né? Todos os valores dessa soma em linha separado por hífen. E para finalizar os exemplos, o exemplo 4. Faça um algoritmo que preencha automaticamente um vetor de 100 elementos inteiros automaticamente, tá? E como que vai ser esse preenchimento? Eu quero colocar 1 na posição correspondente ao índice par e 0 na posição correspondente ao índice ímpar. E o que é o índice? É aquele número que identifica a posição do vetor. Então, essa é a proposta em algoritmos e eu vou explicar a proposta em C++. Declarei aqui duas variáveis, cont, né, cont e x. X é um vetor com 100 posições. A minha variável controladora do for vai de 0 até 99 e todas as vezes eu vou verificar se essa variável cont, se o valor dela se é um número par ou se é um número ímpar. Então, se ela for um número par, cont dividido por 2, o resto vai ser igual a 0. Se esse cont é par, quer dizer que é um índice par. Se for um índice par, x na posição cont, que é o índice par, vai receber 0. Se não, se cont dividido por 2, o resto não for igual a 0, quer dizer que esse cont é ímpar. Se ele for ímpar, ele vai receber o valor 0. Não é que cont vai receber 0. X na posição cont. Então, na prática, eu vou ter um vetor que vai ser preenchido com 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, até a posição de número 100. Ok? E agora os exercícios. Nesse primeiro exercício aqui, vocês vão fazer ele no caderno. A proposta é a seguinte: considerem esse vetor, que eu chamei de vetor V. Esse vetor ele tem 10 posições, e essas posições elas já estão com os valores definidos. Então, 2, 6, 8, 3, 10, 9, 1, 21, 33 e 14. Considerem também duas variáveis, x igual a 2 e y igual a 4. Se eu fosse dar um escreva na tela, né, um cout de V
V na posição x mais 1. Qual que seria o valor que seria exibido? Então, V, que é esse vetor aqui, na posição x mais 1. Vou fazer esse primeiro aqui como exemplo. Quem que é x? X é igual a 2. Então, 2 mais 1 é 3. Então, quem é V na posição 3? V na posição 3 é 8. Então, a resposta da letra A é 8. Okay? Posso fazer operações aritméticas dentro dos cochetes quando eu estou usando vetores? Sim, tanto em algoritmos quanto na linguagem C++. Esse é um exemplo bem básico, são vários cálculos que vocês precisam fazer e, obviamente, começa do mais simples, que é esse que eu acabei de explicar, e vai para o mais complexo. Lembrando que nós precisamos resolver sempre de dentro para fora. Essa é a dica. A partir do exercício 2, já é para ser implementado na linguagem C++. 2. Resolva um programa em C++ que permita a leitura de um vetor de 30 números inteiros. Então, vai ler um vetor com 30 números inteiros. E a partir desse primeiro vetor, você vai gerar um segundo vetor, só que com os mesmos dados, né? Exatamente com os mesmos dados, com os mesmos 30 números inteiros que foram lidos. Só que de maneira invertida, ou seja, o primeiro elemento que foi lido fica na última posição desse segundo vetor, o segundo na penúltima e assim por diante, até que o último fica na primeira posição desse novo vetor. Na prática, você vai receber um vetor com 30 posições e vai gerar um segundo vetor invertido. 3. Construa um programa em C++ que leia 50 notas de uma turma de alunos, né, e calcule quantas estão acima, abaixo e iguais à média dessas notas. É muito parecido com o exemplo que nós fizemos no número 2, né, o segundo exemplo. Só que aqui, além de saber quantas notas estão acima, eu quero saber também quantas estão abaixo e quantas são iguais à média dessas notas. Então, eu vou ter mais duas variáveis contadoras. 4. Crie um programa em C++ que leia um vetor de 10 elementos. A seguir, troque o primeiro elemento desse vetor, o primeiro número, com o último. Então, o primeiro vai para a última posição e a última posição vai para a primeira. Em seguida, a segunda posição desse vetor vai para a penúltima posição e a penúltima vem para a segunda. E assim por diante, até eu trocar a quinta posição, o quinto valor desse vetor, pelo sexto. E no final eu tenho que escrever esse vetor modificado. 5. Elabore um programa em C++ que receba do usuário 10 letras. 10 letras. Diferentes do alfabeto. Não pode ser letras iguais. Então ele tem que receber 10 letras diferentes e guardar em um vetor. Esse vetor tem que ser do tipo char. Em seguida, receba uma letra qualquer, separada, tá bom? Em outra variável do tipo char, também, que também vai ser informada pelo usuário. E com essa letra que ele vai informar, eu quero fazer uma busca nesse vetor de 10 letras. Caso eu encontre essa letra, eu vou mostrar em que posição que ela foi encontrada, e se eu não encontrar essa letra, ao final eu mostro uma mensagem. A dica aqui para vocês é que, se eu encontrar essa letra, eu mostro em que posição que ela foi encontrada e uso o comando break para interromper a execução do for. Lembra que a gente usou o break lá no switch case, porque quando ele encontrava um valor correspondente no case, ele executava os comandos e dava um break, que impedia que ele continuasse executando. Aqui dentro do for eu também consigo usar o break. Se ele encontrou a letra que está sendo pesquisada dentro dessas 10 possíveis, como elas são diferentes, ele não precisa continuar procurando. Então, encontrou, mostra em que posição que encontrou e dá um break e sai do for. Caso ele não encontre, ao final ele tem que mostrar que não foi encontrado. Então, nesse caso, usem flags. O que são flags? São variáveis
que recebem um valor ou outro conforme a condição. A dica que eu dou é: percorra o vetor, se encontrar, eu crio uma flag, que é uma variável que eu posso chamar de encontrada. Se eu encontrar essa letra, eu seto, né, eu atribuo a essa variável encontrada o valor true. Se eu não encontrar, eu atribuo o valor false. False. Então essa flag encontrada, ela é do tipo booleano. Porque se para cada um que eu for pesquisar, se eu disser se foi encontrado ou não, ele vai ficar mostrando 10 mensagens na tela. E eu não quero isso, eu quero apenas uma mensagem. Se encontrou, em qual posição que encontrou, ou se não encontrou nenhuma, somente uma vez. A letra não foi encontrada. Número 6. Um apostador da Mega Sena realizou uma aposta e deseja saber quantos números ele acertou. Então, a Mega Sena, ela são 99 números, né? Acho que são 100 números, enfim, não, vou confirmar. São 60 números, então ela é o que a gente chama de volante, né? Ela tem um papel que eu marco 60 números. Dentre 60 eu posso escolher 6, então marco 6 números e depois eu confiro essa aposta. Faça um programa em C++ que receba os números sorteados no concurso da loteria e a aposta que foi realizada e mostre quantos pontos ele fez. Então eu vou ter dois vetores, um vetor com 6 posições, que é a aposta, né, que foi os números que ele apostou de 1 até 60, e eu vou ter um segundo vetor também com 6 posições, que foram os números sorteados. Lembrando que os números sorteados, eles podem não estar na mesma sequência que foram apostados. Então eu preciso verificar em todo o vetor. E vou comparar os valores do vetor aposta com os valores do vetor sorteio e vou mostrar na tela quantos números foram coincidentes, ou seja, quantos pontos ele fez. Ok, pessoal? Então, esses são os exercícios dessa aula. Na próxima aula nós retornamos e vamos continuar esse conteúdo falando sobre matrizes. Até lá! Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.